Vamos começar aqui o curso de rotinas de departamento pessoal aqui na Cefis, né? O curso ele não tem a pretensão de esgotar todo o assunto que trata do departamento pessoal, é lógico. Porém, nós vamos passar por várias etapas das rotinas do departamento pessoal, começando ali da admissão do trabalhador, passando pela folha de pagamento e finalizando com rescisão contratual. Então nós vamos ver todas as partes de maneira básica que envolvem a rotina, né, do departamento pessoal. Eu coloquei aqui no início estrutura básica do departamento pessoal. Nas pequenas empresas, normalmente, o departamento pessoal é gerenciado pelo proprietário. Então é muito comum na pequena empresa o próprio dono da empresa fazer essa parte de contratação, gerenciamento da folha e demissão do funcionário. Então ele mesmo que faz essa parte que com o passar do tempo, à medida em que a empresa vai se desenvolvendo, né, é, é, passa a ter uma exigência, passa a ter uma necessidade de organização um pouco melhor. Já nas empresas de maior porte, podemos quase sempre encontrar uma estrutura meramente simples. Então, à medida que a empresa vai se desenvolvendo, à medida que a empresa vai crescendo, né, ela passa a estruturar um pouco essa parte do departamento pessoal. Não só a parte do departamento pessoal, como todas as etapas, todas as partes da empresa, né? O departamento pessoal, ele é como uma história, que neste caso pode ser contada em 3 capítulos, começo, meio e fim. Para o departamento pessoal, vamos dividir em 3 setores: demissão, desenvolvimento e desligamento. Então, por que em 3 setores? Você começa ali com a admissão. A admissão, onde você busca o funcionário no mercado de trabalho. Desenvolvimento seria onde nós vamos falar da folha propriamente dita, ou seja, o cálculo da folha. Que direitos tem o empregado, que deveres tem o empregado, que direitos tem o empregador e que deveres tem também o empregador, né? E o desligamento, que seria quando finaliza o contrato de trabalho. Então, no contrato de trabalho você tem de um lado o empregado, de outro lado o empregador. Entre eles, você tem o que chamamos de vínculo empregatício, que é aquilo que segura, que segura o empregado ao empregador, que está entre eles, né? O que gere o vínculo empregatício são as normas, a legislação trabalhista, normas da legislação trabalhista. A CLT, convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos, leis especiais de trabalho e outros, né? Setor de admissão, atribuições. Quais são as atribuições de cada um desses setores? Vamos começar pelo setor de admissão. Recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção é onde a empresa busca o profissional no mercado de trabalho. Então, ela busca através de jornais, as pequenas empresas por meio do Cine, até as grandes empresas utilizam o Cine também, né? A integração, quando ela encontra esse profissional no mercado de trabalho, ela vai fazer o recrutamento e em seguida a integração desse funcionário no seu quadro, né, de colaboradores. Essa integração ela se faz importante no sentido de que a empresa ela funciona de forma sistêmica, né? Então, todos os funcionários precisam estar integrados uns aos outros. Então, há uma necessidade de que esse novo colaborador conheça a empresa, que esse novo colaborador participe, né? Vai fazer parte da empresa, passe a participar mais das decisões da empresa como um todo, né? E o registro seria a parte em que dá legalidade ao fato. Então você busca o profissional no mercado de trabalho, traz ele para a sua empresa, apresenta a empresa, conhece o empregado, ele conhece a sua empresa e você faz o registro. O registro vai dar legalidade ao fato, ou seja, a partir daquele momento ele deixa de ser informalmente, a conversa deixa de ser informal e passa a ser formal, né? Então, o empregado ou o colaborador passa a ter direitos e deveres, da mesma forma que o empregador também passa a ter direitos e deveres. Atribuições básicas de cada departamento. O setor de desenvolvimento, onde já falei, começa-se a folha de pagamento, onde vai ser feito o registro e os cálculos da folha de pagamento. Então ele vai cuidar da jornada de trabalho, da própria folha de pagamento, dos benefícios da tributação. Então, jornada de trabalho, nós sabemos que um pouco mais adiante do curso nós vamos destrinchar um pouquinho sobre folha de pagamento, sobre jornada de trabalho.
A jornada de trabalho, nós sabemos que ela pode ser no máximo de 220 horas mês, 44 horas por semana e 8 horas por dia. Então, quando você contrata a pessoa, o setor de desenvolvimento ele já vai determinar a sua jornada. Nós sabemos que a jornada também pode ser diferenciada, pode ser jornada de 6 horas dia, de 4 horas dia. Então, para cada tipo de jornada tem que se observar a legislação trabalhista no sentido de cumprir outras obrigações que nós vamos ver logo adiante. A folha de pagamento. A folha de pagamento é onde acontece o cálculo dos direitos trabalhistas daquele trabalhador que está ingressando na empresa, né? Ou até mesmo daqueles que está saindo, né? Então, o que se vê na folha de pagamento? Por exemplo, o cálculo da tributação, né? Que é o nosso último tópico aí do slide. Onde se faz o cálculo do que o funcionário tem. Por exemplo, ele trabalhou do dia 1º ao dia 30, ele recebe o salário no 5º dia útil do mês subsequente. Então, a folha de pagamento é que vai fazer esse cálculo dos dias de trabalho a que ele tem direito, se ele fazer horas extras, da quantidade de horas extras, do cálculo da hora extra, do cálculo do imposto de renda, do FGTS e assim por diante. Os benefícios. Aqui no nosso curso nós vamos falar de 2 benefícios, que seria o salário maternidade e o salário família, né? Então, as pequenas empresas geralmente pagam salário família porque têm salários menores. Por que eu falo de salários menores? Porque uma das condições para que se receba o benefício, o salário família, é cumprir a tabela para que se possa ter esse benefício, né? Acho que, se não me engano, 1.400 e alguma coisa. Nós vamos demonstrar essa tabela um pouco mais adiante também. A tributação. Quando você fala de tributação, em nosso país nós temos 5 tipos de tributação. Então você começa lá embaixo com o microempreendedor individual, passa pelo Simples Nacional, lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real. Então cada forma de tributação vai diferenciar o cálculo da folha. Por exemplo, no recolhimento do INSS. Quando você está no lucro presumido, no microempreendedor individual, você simplesmente vai fazer a retenção na folha do seu funcionário e repassar ao INSS. Esse repasse ao INSS vai ter uma parte do funcionário, aquela retenção que foi feita do funcionário, e um acréscimo de 3%, que seria uma parte da empresa, né, a recolher para o INSS. Se você estiver no Simples Nacional, a retenção vai ser pura simplesmente retida do funcionário e repassada ao INSS, a não ser no anexo 5, que aí você vai ter também uma parte da empresa a ser recolhida. No lucro presumido e lucro arbitrado e também lucro real, esse recolhimento também tem uma diferença, porque aí você tem o recolhimento parte da empresa e o recolhimento parte do funcionário. Então, a parte do funcionário não muda, você retém dele 8, 9 ou 11%, e para a empresa você vai ter a parte de 20%, né, que se faz necessário, a não ser que a empresa esteja na chamada desoneração da folha de pagamento. Mas nós vamos falar em momento oportuno dessa situação. Setor de desligamento. Então, esse setor é onde acaba a relação entre empregado e empregador. Então, o vínculo empregatício ele é quebrado. Ele pode ser quebrado pelo empregado ou pode ser quebrado pelo empregador. Qualquer um dos dois pode quebrar o vínculo. Então, esse setor de desligamento vai gerenciar ali, né, a rescisão do contrato de trabalho. Vai ser feitos os cálculos para que se possam haver os direitos do empregado e também os deveres do empregador, né? Então, férias, 13º, saldo de salários, se o desligamento vai ser feito em sindicatos, se vai ser feito na própria empresa, vai depender do tempo em que esse colaborador pertenceu ao quadro de funcionários da empresa, não é? Justiça do trabalho. Nós sabemos que após a ruptura do contrato de trabalho, após a quebra do vínculo empregatício, regra básica, né? O empregado tem até 2 anos para questionar judicialmente essa rescisão contratual. Então, quando se termina o contrato de trabalho, ainda existe uma certa obrigação ou uma certa responsabilidade, no mínimo, do empregador. Então, quando você contrata um funcionário, você faz como se fosse ali deve fazer um dossiê do funcionário, né? Aí você vai ter as informações do funcionário. A primeira folha vai ser a sua primeira folha de pagamento, a segunda, a terceira, depois vem 13º, férias vencidas e gozadas, né? E a última folha que vai fechar esse dossiê será a rescisão contratual desse funcionário. Por que você tem que ter essa pasta de cada funcionário? Para que caso ele algum dia tenha
busque a Justiça do Trabalho para poder questionar valores que foram recebidos durante todo o contrato de trabalho ou na rescisão contratual, você tenha a prova, né? Você tenha os documentos de qual foi a forma em que ele trabalhou na sua empresa, inclusive contratos de trabalho, acordos trabalhistas, folhas de ponto, porque certamente a empresa precisará demonstrar como ela conduziu esse vínculo empregatício, se ela cumpriu a legislação trabalhista ou não, né? Fiscalização. A fiscalização ela busca as empresas de forma esporádica, né? Então ela tem empresas que têm 10 anos de funcionamento e nunca foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Tem empresas que têm pouco tempo e já foi fiscalizada 2, 3 vezes, né? Nós sabemos que existe uma tendência dessa fiscalização se transformar, ela se transformar a cada vez mais de forma assim eletrônica, né? Então quando você envia CFIP para a Receita Federal, você está se comunicando com os órgãos do Ministério do Trabalho.